ETF, qual que é o melhor fundo de índice para você investir o seu dinheiro nesse ano de 2020? A gente recebe muitas dúvidas de vocês sobre o que são os ETFs e quais são os melhores para colocar o seu dinheiro. E os principais deles no Brasil são geridos por essa empresa aqui, essa gestora, a BlackRock. E é aqui que eu estou no dia de hoje, vou conversar com o presidente da BlackRock Brasil e vou perguntar para ele quais são os melhores ETFs para você aplicar o seu dinheiro e ganhar muito mais no próximo ano. Se liga no vídeo que a gente conseguiu uma entrevista com o presidente da BlackRock Brasil e você não pode perder por nada. Então assiste aí e vamos lá. Estou agora dentro da BlackRock Brasil, conversar com o Carlos Takahashi, conhecido no mercado como o Kaká, né? E o Carlos, ele é presidente da BlackRock Brasil. Prazer, obrigado pela recepção, obrigado pela oportunidade de conversar com você e estar aqui dentro da BlackRock Brasil, que é uma gestora sensacional e muito conhecida pelas pessoas. Legal, prazer é todo meu. Obrigado. E eu queria começar perguntando e conversando um pouco sobre melhores ETFs para 2020, mas antes de falar sobre os melhores ETFs para 2020, rapidinho, o que é um ETF para quem ainda não conhece? Eu já expliquei muito o que é um ETF, mas se eu ouvir de você, acho que é a melhor pessoa no Brasil para falar sobre isso. Eu não sei, viu? Acho que sim. Não sei, acho que você provavelmente explica muito melhor do que eu, né? Porque uma coisa complementa o outro, então. Uma coisa é você tá atuando numa gestora e outra coisa é estar fazendo esse trabalho que vocês fazem, que é destrinchar tudo isso e transformar em algo que as pessoas possam compreender e ter segurança, sobretudo, né? Sim. Uma compreensão segura sobre as coisas. Mas vamos lá, vou tentar falar um pouquinho, né, o que é o ETF. Então, o ETF vem da sigla em inglês, né, Exchange Traded Funds, né? E surgiu da ideia, né, o mundo tem muitos índices, né? O que são índices? Os índices representam um conjunto de ativos que tenham tamanho, né? E tem a capacidade de serem transacionados, de serem comprados e vendidos, tradeados, como você fala no mercado. Né? Então, na medida em que você tem uma cesta de ativos que é capaz de retratar alguma coisa, isso pode ser transformado num índice. Né? E aí, por exemplo, um índice muito comum que todo mundo conhece é o Ibovespa, né? Que obviamente tem um conjunto, não é, de ações que são transacionadas no ambiente da Bolsa e que tem, portanto, volume, tem diversidade, etc., para serem sintetizados no índice. Aí transformou isso no índice, aí você coloca no fundo, que aí veio a ideia. Então vamos fazer. Existe o Ibova, né, que é uma referência, que é um índice, mas vamos agora fazer com que isso possa ser transacionado no ambiente de bolsa. E aí sim vieram os ETFs, né, que no final das contas, então, é um ativo, é um investimento, né, que segue um índice e que é transacionado, que é tradeado no ambiente de bolsa de valores. Entendi, interessante. Eu gostei do que você falou sobre explicar que é um ativo, né? E é um fundo que segue um índice. Por quê? Porque a gente recebe muitas vezes a dúvida das pessoas falando, eu quero comprar o Ibovespa. Não existe comprar o Ibovespa, né? Você não consegue comprar o ativo índice diretamente. A forma como você faz isso é justamente por meio de um ETF ou, que é quase impossível, você sozinho replicar o índice, né? Exatamente. São mais de 70 empresas, tem custo de corretagem, você precisa rebalancear, enfim, é uma tarefa quase impossível para um pequeno investidor fazer, né? Perfeito. Acho que esse é o grande diferencial ou a grande vantagem do ETF, né? Perfeito. E eu vou te falar, não é só para o pequeno investidor não se sentir mal, ele não é difícil de fazer só para um pequeno investidor. Sim. Né? Então, para os próprios gestores, dependendo do tamanho do gestor, se alguém quer, digamos assim, quer bolar um produto que siga o índice, que siga o Ibovespa, muitas vezes é mais eficiente hoje você colocar lá um ETF dentro do seu próprio fundo, dentro do seu portfólio, comprar um ETF ou vender um ETF, enfim, tradear com um ETF, e aí você coloca ali a sua pitada a mais, você faz na tua gestora, né? Quer dizer, a cerejinha você cuida na sua gestora, mas o índice como um todo, você usa de forma muito mais eficiente o ETF. Então, para o investidor não se sentir mal, é um mecanismo eficiente para todo mundo no final do dia. E aí, entrando um pouco, falando sobre os melhores ETFs para 2020. A gente tem visto um crescimento muito grande dos ETFs, né, nos últimos tempos no Brasil.
E quando a gente fala em ETF, por que a gente está na BlackRock? Porque a BlackRock é a maior gestora de ETFs do Brasil e do mundo, né? Então, acho que falar com você e falar aqui dentro da BlackRock é muito emblemático. E quando a gente fala em ETF no Brasil, a BlackRock tem 5 ETFs, né? Perfeito, tem 5 ETFs. Tem 5 ETFs. Isso. O mais conhecido é o BOVA11. Perfeito. Que enfim, tem um patrimônio de quase 9 bi. Mais de 10, né? Mais de 10 bi, tá. Se você considerar o dólar do jeito que vai indo. Sim. Então, mais de 10 mais bi. Então, próximo a 10 bi. Vamos falar em próximo a 10 bi de reais. Então, muito grande. Mas existem mais 4 ETFs que as pessoas não conhecem ou conhecem menos do que o BOVA11. Perfeito. Estou perguntando um pouco para você, assim, para 2020, quem quer começar a investir ou quem quer, enfim, pensando em uma diversificação, qual que é a sua visão em termos de bolsa, né, em termos de principalmente BOVA11, mas também a gente recebe muitas dúvidas sobre small caps, e as pessoas não conhecem necessariamente Small 11 e VVB11 para diversificação. Perfeito. Se puder falar um pouquinho sobre esses fundos melhores 2020. Perfeito. É difícil, né? Falar nos melhores porque... E lembrando que, desculpa te interromper, lembrando que não é uma recomendação, né? E é importante sempre a gente falar isso para as pessoas saberem que não é uma recomendação de investimento. Perfeito. É mais a sua visão como presidente da BlackRock Brasil. Perfeito. Ainda sem a bola de cristal, né? Claro. Mas considerando o que a gente tem visto, né? Tanto sobre o ponto de vista macroeconômico, como sobre o ponto de vista do que tem de acontecer na economia real e assim por diante, a gente continua bastante confiante, primeiro, obviamente, nos ativos de renda variável. Né? Tá. Então, por mais que a gente esteja aí com uma bolsa de valores oscilando perto de 108, 109 mil, querendo chegar em 110, né? Às vezes cai um pouquinho para cá, enfim, sim. Mas está nesse patamar, teve um ano super interessante, né? Mas a gente acredita que com todas essas medidas que estão sendo adotadas, claro que muitas medidas não têm efeito imediato, sim. Então é óbvio que ano que vem a gente trabalha com uma perspectiva bastante positiva, né? Já tem alguns sinais de crescimento e vindo sinais de crescimento, automaticamente você vai ver as empresas crescendo mais, as empresas gerando mais retorno e assim por diante, né? Então você pega vários setores que ainda não experimentaram um crescimento que se espera com uma economia um pouco mais forte, sim, né? Então sim. O BOVA, dentro dessa perspectiva, claro que o BOVA, que é o nosso principal produto, deve continuar bastante atrativo, né? Em função disso, quer dizer, a economia cresceu, as empresas crescem, estão listadas, fazem parte do índice, o BOVA continua sendo uma boa opção. O Small é uma história muito interessante, porque a hora que você olha, claro que no BOVA você tem as grandes empresas, né? E tendo as grandes empresas, elas já fizeram vários ajustes. Por exemplo, um exemplo muito simples, renegociaram as suas dívidas, os seus passivos, né? Então muitas empresas estavam lá, essas grandes empresas estavam com dívida em dólar, acharam que era uma hora boa, juros mais baixos aqui, vou liquidar lá, renovo aqui com preço melhor e com prazo mais longo. Então, eles já fizeram alguns ajustes que são traduzidos, obviamente, nos resultados da empresa. Sim. As médias empresas que fazem parte do Small, elas ainda estão fazendo todo esse trabalho e, enfim, elas vão experimentar ainda o melhor ambiente macroeconômico e o melhor ambiente de negócios um pouquinho mais para frente, né? Então, com isso, o Small deve ter também deve ser um investimento bastante interessante para o próximo ano. E tem o IVV, não é? Que é o do S&P 500. Né? O IVV segue o S&P 500, que é das 500 empresas mais tradeadas, né? Na Bolsa de Nova York. Então, com isso, o que acontece? Dentro dessa visão hoje que a gente defende muito, que é a questão da diversificação, passa a ser um produto também muito, muito interessante, né? Porque pelo sim, pelo não, apesar de a gente ter aqui na Bolsa uma atratividade muito grande, mas se você olhar hoje ainda comparando, por exemplo, com a Bolsa Americana,
é uma bolsa menor, é uma bolsa pequena. Né? Aqui a gente está falando de 300 e poucas empresas contra quase 2.500 empresas na bolsa americana, cobertura de setores. Né? Então, apesar de hoje nós termos uma diversidade um pouco maior de empresas listadas na bolsa, a hora que você olha a bolsa de Nova York, você provavelmente vai encontrar todos os setores da economia que você imaginar e numa quantidade relevante. Né? Então, você tem diversificação geográfica, você tem diversificação de moeda, você tem diversificação de empresas, você tem diversificação de setores. Então, você está falando num leque bastante amplo de diversificação que você encontra indo para uma alternativa dessa natureza. E o mundo, do jeito que anda, né, recomenda sempre que a gente tenha cada vez mais um olhar para essa diversificação. Né? Então, eu citaria esses. Nós temos o ECO também. Né? O ECO é uma iniciativa que nós tivemos lá atrás, junto com o BNDES, e hoje é uma coisa muito interessante também de a gente olhar, né? Porque no final das contas tem um apelo, né, da sociedade por melhores práticas ambientais, sociais, de governança. Né? Então, tudo isso está aí hoje na mente das pessoas e assim por diante, e é uma alternativa. Muitas vezes as pessoas não sabem que existem essas alternativas também no mundo dos ETFs. Né? Sim. E o ECO, para quem não conhece, ele segue o índice de sustentabilidade da B3, né? Isso. Então ele busca, enfim, é um investimento nessas empresas com práticas mais sustentáveis ou maior preocupação com o meio ambiente, né? Exato, é meio ambiente, sociedade, né? Claro, socioambiental, né? Ambientais e de governança também, que também é um tema muito relevante hoje, né? As questões, as preocupações de boa governança, né? Quer dizer, como é que se compõe uma diretoria, como é que se compõe um conselho, como é que você respeita os acionistas minoritários dentro de uma empresa, enfim, todas essas questões hoje são extremamente relevantes e os estudos todos mostram que dentro de uma visão de longo prazo, especialmente, que é cada vez mais onde tem que estar o nosso olhar como investidor, né? Dentro de uma visão de longo prazo, essas boas práticas trazem resultados, digamos assim, trazem resultados melhores, mais consistentes e com menos oscilações, menos volatilidade, como fala o mercado. Né? E o quinto ETF é o IBR, que replica o IBRX, Isso, né? que também ele replica uma parte, né, do índice, não é? Que também para quem, digamos assim, está olhando alguma coisa um pouquinho mais focada, além do grande índice, né? Aí, obviamente, é um ETF que faz sentido também, mas eu diria assim, os ETFs de renda variável, de fato, ainda devem experimentar um momento bastante interessante durante o ano de 2020. Legal, interessante. Eu posso falar, talvez, que para quem está começando, o BOVA seria mais interessante. Para quem busca uma diversificação, o IVVB11 e o Small seriam mais interessantes? Vocês costumam ver isso na prática ou não dá para fazer uma regra nesse sentido? Olha, se você olhar sobre o ponto de vista, claro, o BOVA, ele é um ETF, um ETF que a gente fala, ele é de um índice amplo, não é? Então ele é o mais abrangente de todos, ele é um que tem um volume maior e sobretudo, é o ETF que tem a maior quantidade de transações, né? Tanto em volumes quanto em quantidades. Né? Então, com isso, inclusive se você comparar mesmo com outros ETFs, não só os da BlackRock, mas os concorrentes, você vai notar que assim, é um número que chama muito a atenção, o volume e a quantidade de trading que o BOVA tem. Então, olhando sobre essas perspectivas que são, digamos assim, são os fundamentos de um ETF, né? É exatamente isso, né? Quer dizer, ele tem que ser, ele está ali por causa, é um ativo de bolsa exatamente para ser tradado e tudo mais, né? Para ter mais gente tradando. Então, com isso, de fato, o BOVA, dentro dessa perspectiva, seria uma primeira, vamos dizer assim, meu primeiro ETF, né? Seria o meu primeiro ETF. Mas, claro, tem muitas pessoas que, apesar de não estarem ainda investindo em ETF, gostariam, puxa vida, eu tenho lá alguns fundos aqui locais de ações, tenho fundo de renda fixa, tenho multimercado, mas gostaria de alguma coisa mais global, queria estar com o pezinho lá fora. Aí você tem o IVV, né, que aí sim passa a ser uma opção excepcional para você começar a desenvolver essa estratégia. E o Small,
como eu te falei, né, é um outro pedaço. Claro, como está tudo dentro da Bolsa, em alguns momentos, claro que ele pode ter alguma correlação. Sim. Mas você olhando, né, é um produto que tem uma menor correlação com o índice mais amplo. Então, com isso também, olhando aí para quem gosta de olhar a economia, para quem gosta de um olhar mais, olha, puxa vida, hein, acho que faz sentido. Aqui já andou um pouco, esse pedacinho aqui pode andar um pouco mais, Sim. Né, por tudo aquilo que a gente falou um pouquinho. Né? Então, mas eu acho que aí acho que a pessoa tem que fazer uma reflexão, né, sobre a sua capacidade de assumir riscos, a sua leitura, né, do que está acontecendo por aí, das suas necessidades de investimento também, né? Qual é o seu planejamento, né, em termos de investimento, seu planejamento financeiro para poder fazer esse tipo de alocação. Sim, né? Não, interessante. A gente já ouviu de algumas pessoas, até com relação a alguns concorrentes do BOVA, de que, olha, o tamanho o patrimônio do BOVA, número de transações, a liquidez que o BOVA oferece, que o BOVA é assim, muito mais interessante do que os concorrentes em razão dessa facilidade de você comprar e vender. Comparando o BOVA com os outros ETFs da BlackRock, então Small e VVB11, você acha que pode ser uma preocupação para o investidor de falar, putz, vou investir no Small ou no IVV e quando eu quiser resgatar eu vou ter uma dificuldade maior que o BOVA? Essa é uma preocupação que o investidor tem que ter? Não. Ou isso deve aumentar conforme mais pessoas entrem nos ETFs? É claro que quanto mais pessoas você tem, tanto melhor, sem dúvida nenhuma. Mas você tem aquilo que nós chamamos de market makers, né? Sim. Que ajudam nisso tudo. Nós temos as corretoras. Então, nós temos o ETF tem uma infraestrutura, né, em torno dele, que faz com que essas condições sejam garantidas. Sim, né? Na verdade, eles estão lá exatamente para garantir que essas condições de liquidez, de transparência e assim por diante sejam garantidas. Então, essa é uma preocupação que o investidor não precisa ter. Tá, interessante. E vocês têm visto um aumento no número de investidores em ETFs no Brasil? Imagino. A gente tem visto muito isso do nosso lado. É um movimento que tem acompanhado a valorização do Ibovespa? E é um movimento que você acha que é sustentável ou algo mais de oba-oba, que pode, enfim, ter uma mudança nos próximos... Sem a bola de cristal, obviamente, né? Mas pensando um pouco nesse interesse do investidor por ETFs. Olha, eu acho que ele finalmente está descobrindo o ETF, né? De fato, ele está muito relacionado, o crescimento do ETF está relacionado com dois aspectos, né? Claro, um deles é com essa necessidade de diversificação, não é? Então, as pessoas começaram a olhar, olha, eu preciso... Né? Não dá para eu ficar só na renda fixa, não dá para eu ficar só em título público, né? Não dá para eu ficar só na poupança, né? Afinal de contas tem muita gente que continua lá, não é o pezinho não, é o pezão todo lá na poupança. O corpo inteiro, né? O corpo inteiro, e aí as pessoas se deram conta de que chegou a hora de diversificar e de ir para outras alternativas de investimento. E ao mesmo tempo, as pessoas começaram a olhar a questão do custo, né? Sim. Então, uma coisa é você pagar uma taxa de administração XYZ, né, de 1, 2, 3, 4%, né? Você vê taxas de administração em fundos numa range muito grande de fundos de renda fixa que investem 100% em títulos públicos. Então, com uma taxa de juros aí de 2 dígitos, de 15, 16, 17, 18, 20%, ok, algumas coisas passam meio despercebido, né? Aquilo que a gente sempre fala. A taxa de juros alta, inflação alta, esconde todas as ineficiências e incompetências. Né? Então, e as coisas vão embora. Então, ninguém se dava muito conta. Agora, com uma taxa de juros aí 5%, podendo ser menos, né? Aí você começa a pensar no quanto você paga pelo seu investimento. E aí, obviamente, você começa a olhar, puxa vida, eu tenho um ETF aqui, que é mais barato, eu tenho liquidez, né? Eu tenho transparência, que é um outro ponto super importante, né? O ETF é um instrumento super transparente, né? Então, o investidor começa a olhar para essas coisas todas. Então, acho que esse conjunto de coisas é que acabou provocando um crescimento maior dos ETFs, mas ainda está muito longe do potencial que tem de crescimento. Então, muito menos do que se é uma bolha, de se é uma modinha, de se é isso e aquilo. Na minha cabeça, esse é um negócio que tem um potencial muito maior de crescimento. A hora que você olha o mundo de ETFs lá fora, é uma loucura. É gigantesco. Né? É gigantesco em volumes e quantidades, né? Porque se você tem um mundo que persiste, né? Aí
Aí a gente não está falando só no Brasil, né? A gente tem um mundo claro. que cresce num outro patamar, que tem uma taxa de juros num outro patamar e tem uma inflação num outro patamar. Sim. Então você precisa ir para outros ativos, Sim, né? sim. E muitas vezes você vai lá encontrar no mundo dos ETFs um universo mais amplo, não é? E que te permita entrar de uma forma, eu não vou dizer mais segura, mas vou dizer assim, de uma forma mais adequada. Não é? Lá fora você tem mais de 800 ETFs. Muita coisa. É uma coisa, não é? O que você, é aquilo que eu falei. Imagina uma cesta de ativos que você pode transformar no índice. Sim. Pronto, você pode gerar um ETF. Né? Legal. E essa é uma pergunta que eu ia fazer. A gente tem, na BlackRock tem um fundo, um ETF, que replica o índice estrangeiro, que é o IVV. A gente poderia, em tese, ter um ETF que replicasse um índice da Bolsa de Londres, da Bolsa de Hong Kong, da Bolsa do Japão, de Tóquio. Com certeza. Não, poderia, no futuro, ter outros ETFs replicando outros índices de outros mercados. Com certeza. Uma questão de demanda, provavelmente, né? Com certeza. E essa é uma questão de demanda, né? Tá. E aí entra uma discussão que acho que é muito presente hoje nos mercados. Lá fora é interessante, né? Esses últimos anos tem acontecido um debate muito grande entre gestão ativa e gestão passiva. Né? E aí, via de regra, você coloca o ETF, como ele segue um índice e assim por diante, você automaticamente classifica ele como um produto de gestão passiva. Sim, não é? sim. Só que não é bem assim, né? Porque a hora que aí sim entra a beleza da história, né? A hora que você pega e a gente chama isso de building blocks, né? Que é você usar os ETFs de uma forma mais... E aí você não usa um ETF simplesmente, mas você usa um conjunto de ETFs para encontrar uma solução de portfólio que seja mais eficiente e que traga uma performance melhor, e aí sim você está fazendo uma gestão ativa. Sim, né? Então, certeza. É essa discussão que hoje acontece no mercado, e a gente acredita muito nisso, que a evolução do mercado vai para esse lado. Você usar instrumentos eficientes, você sai daquela visão simplesmente de ativo, mas você usa instrumentos eficientes para fazer uma alocação mais eficiente, gerando melhor performance com menor custo. Sim. Eu acho que é isso que, no final da história, a gente entende como uma tendência em gestão de ativos. Legal. A gente teve recentemente um movimento de redução de taxas do BOVA, né? É algo que deve acontecer também nos outros ETFs? É algo que acompanha também, tem muitos fundos, muitas corretoras gerando taxas ou reduzindo taxas. Como que vocês enxergam essa questão no Brasil? Então, é uma questão que sempre vai estar na pauta. Tá. Uma discussão de taxa vai sempre estar presente, né, de custo, porque, claro, isso tem impacto tanto sob o ponto de vista do investidor, como também tem impacto sob o ponto de vista de negócio. Claro, né? claro. Mas a gente não olha, quando a gente olha a questão de taxa, a gente olha sob a perspectiva do produto como um todo. Né? Então, a taxa é uma variável, mas o meu produto está competitivo, o que ele precisa de revisões? Né? Aquela coisa, eu mando meu carro para revisão, eu não vou lá para olhar pneu, eu não vou olhar, vou para olhar tudo, eu vou olhar breque, vou olhar pneu, e é isso que nós fizemos com o BOVA. Né? Então o BOVA 11 é o ETF mais antigo do mercado, está aí há mais de 10 anos, está quase 11 anos aqui no mercado, e ele tem que passar por revisões. Né? E aí essa revisão implicou em olhar taxa, em olhar aluguel, né? Porque no final das contas os percentuais e limites para o aluguel de ações traz um impacto importante na performance do ETF. Então nós olhamos uma série de coisas, não é? E aí nós falamos, não, merece também, e é hora também de fazer um ajustezinho na taxa para que ele continue competitivo e para que ele continue tendo a performance que o investidor de ETF espera de um ETF. Bom, queria te agradecer a conversa, foi uma oportunidade incrível estar aqui dentro da BlackRock, conversar com você, como presidente da BlackRock Brasil, e ouvir sobre melhores ETFs para 2020, perspectiva para o mercado, própria organização da BlackRock. Muito obrigado. Para quem acompanhou até aqui,
Queria perguntar para você, qual foi o ETF desses que a gente conversou que você mais gostou e que você vai investir em 2020? Então, acho que principalmente BOVA11, Small 11 e o IVVB11. Comenta aqui embaixo, me fala qual que você mais gostou para fazer em 2020 e a gente se vê no próximo vídeo. Kaká, obrigado mais uma vez. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te agradeço, prazer. E até a próxima. Com certeza. Tchau, tchau. Um abraço.